Eu sou venezuelana, nascida em Barinas, uma cidade do interior de lá, que inclusive é a cidade onde nasceu o Hugo Chávez também. Então eu conheço bastante a Venezuela, moro aqui no Brasil desde 2019, mas então eu vim para cá para estudar. Eu fiz jornalismo na URGS, me formei em 2020 e voltei para lá em 2022, fui visitar minha família. Então depois eu voltei para cá e agora estou, claro, morando aqui no Brasil. Perfeito. Como é que tu enxergou, como é que tu viu, como é que tu analisa o que aconteceu no sábado, na madrugada? Porque a gente sabe que tem uma questão internacional evidente, né, de soberania, mas a gente também se preocupa muito, ao mesmo tempo, sabendo da gravidade, de uma situação em que há um regime de exceção que não privilegia o povo venezuelano. Então eu queria saber de ti, qual foi a tua leitura, a tua interpretação, o que você pode analisar junto com a gente? Certo. Então, eu vou contar como é que eu recebi a notícia, tá? Perfeito. Eu, no sábado de manhã, eu acordo, mais ou menos, eram umas 10 da manhã, e acordo com muitas mensagens no meu celular. Até tinha pensado que tinha acontecido alguma coisa com meus parentes, família, enfim. A gente pensa de tudo, né? Mas depois eu fico sabendo que a Venezuela foi atacada, mas eu não sabia ainda que o Maduro tinha sido capturado e tudo mais. Então aí é que eu venho entendendo as notícias, o que tinha acontecido e tudo mais. Em primeiro momento, é uma situação que muitas pessoas não entendiam o que estava acontecendo. As pessoas achavam que os governos dos Estados Unidos estavam atacando todo o país, toda a Venezuela, mas não. Foram ataques pontuais. E que o Maduro, então, tinha sido tirado do poder. Eu tento me comunicar imediatamente com a minha mãe, ligo para ela. Ela estava bem, estão todos bem, então meus parentes estão bem. Até porque eles moram no interior, então tudo aconteceu na capital. Então houveram muitos ataques na capital e eles estão no interior. E lá ela me falou assim, a gente aqui, para nós não aconteceu nada, porque tudo continua igual. Então, entre aspas, vamos dizer assim, continua uma paz. Porém, muitas pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo de falar, as pessoas estão com medo de comemorar, porque muitos estão querendo comemorar a saída de Maduro, porém não conseguem. Então, o que elas estão fazendo? Agora, elas estão com cautela, com calma e esperando para ver o que vai acontecer. Se houver uma situação em que elas possam falar, com certeza elas vão querer comemorar e, enfim, fazer toda essa questão. Mas Opa. Bom, pode concluir, desculpa. Fique à vontade. Então, quando eu fico sabendo disso, eu fico tentando procurar muitas informações, tanto das pessoas que estão lá, quanto dos meios de comunicação, que muitos a gente sabe, a maioria, na verdade, são censurados pelo governo, mas muitos jornalistas independentes, eles tentam informar pelo Twitter, pelas redes sociais, pelo Instagram. Então, são essas pessoas que a gente tenta ouvir, escutar e acompanhar para poder entender o que está acontecendo de fato lá dentro. Então, aconteceu tudo isso, o sentimento de alegria, todo mundo tá muito feliz, porém, a gente está com cautela para o que vai acontecer. Estefânia, tu tem conseguido conversar com teus familiares desde lá, normalmente, e eu já queria perguntar em relação ao abastecimento de alimentos. A gente ouviu falar que teve muita correria para supermercado, pessoal estocando alimento. Tu recebesse alguma informação a respeito disso de lá? Sim, eu estou conseguindo falar com a minha família, então a internet está funcionando bem. Não teve até o momento uma queda de internet, nem de falta de energia elétrica, então... por uma parte é muito bom isso, né? Porque a gente continua, eu posso me comunicar com eles. Há também, sim, relatos, eu recebi e ouvi relatos de pessoas que estão indo procurar por insumos básicos. Então, insumos até mesmo estocando comida para poder ter numa situação extrema, né? De necessidade. Isso está acontecendo muito, como eu falei, na capital e nos principais centros do país. No interior, que são cidades mais rurais e que elas também produzem muito, por exemplo, tem sítio,
as pessoas conseguem produzir as suas próprias coisas, elas estão um pouco mais calmas, né? Mas também, sem dúvida, não tem como ficar apreensivo pelo que possa acontecer. Então, uma coisa boa é que as fronteiras não estão fechadas. Então, isso facilita o comércio entre tanto a Colômbia, a fronteira com a Colômbia e a fronteira com o Brasil. Então, por esse lado, tem essa parte boa que ainda continuam abertas e as pessoas conseguem passar alimentos, conseguem comprar. E isso mantém o país um pouco abastecido, né? Stefânia, eu te ouvi falar a palavra comemoração, né? Como algo sendo a saída do Maduro. E de novo a gente repete, né? A gente falou e fala aqui que uma intervenção de um outro país, conforme as suas regras, né? E isso, do ponto de vista do direito internacional, não tem nenhum lastro. A gente não está analisando essa perspectiva. Agora a gente está olhando para a Stefânia e para os venezuelanos, como se sentem depois da saída do Nicolás Maduro. O método a gente vai falar depois aqui, já falamos muitas vezes, tá? Absolutamente, do ponto de vista legal, do direito internacional, não tem nada que justifique. Mas eu te ouvi falar essa palavra comemoração e eu tentei até me colocar no lugar do povo venezuelano diante de uma situação que quando você sai de um regime autocrata, ditatorial, um regime de exceção, autoritário, que não respeita, eu acho que talvez seja essa mesma palavra. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. É um alívio? É uma comemoração? É uma felicidade? É por quê? O que vocês estão vislumbrando? O que vocês estão sentindo que pode acontecer agora ou que deixa de acontecer quando se tira o Nicolás Maduro do poder? A sensação que todo mundo tem é a sensação de prender o grito. Todo mundo tá com um grito aqui na ponta da língua para poder comemorar e sair gritando por aí. Por quê? Porque a gente viveu muitos anos de ditadura. Então, o fato de tu não conseguir sair na rua porque tu tem medo de poder ser preso, de tu não poder protestar porque alguém do governo, alguma polícia, algum militar pode te prender, te colocar numa prisão somente porque você está dizendo que não concorda com aquilo. Então, também a situação econômica, né? Então, a Venezuela vive uma das, se não a maior inflação que tem no mundo. Então, os venezuelanos, a gente está vislumbrando um futuro melhor, porém, como eu falei, com cautela. Então, a gente não quer, obviamente, uma intervenção militar dos Estados Unidos. A gente entende que isso que aconteceu foi a captura de um criminoso, porque sim, é um criminoso, mas a gente quer uma democracia, a gente quer que continue a democracia. Então, lá em 99, quando o Hugo Chávez foi eleito, era uma democracia. A gente quer que a gente volte a ser isso. A gente quer voltar a escolher os nossos governantes, que eles possam governar do jeito certo, que a gente possa criticar eles se eles têm que ser criticados, mas a gente não quer ser censurado. A gente não quer ter medo de algum familiar sumir, desaparecer nas mãos dos militares. A gente quer ter uma economia que todo mundo possa ter oportunidades. A gente quer ter um salário mínimo, um salário mínimo que possa ser certo e não apenas... as pessoas hoje, elas vivem do dia a dia, do comércio. Então, elas querem também voltar a ter o valor do trabalho, de acordar todos os dias e poder trabalhar e poder receber por isso, né? Sim, ser remunerado por aquilo que elas entregaram de força de trabalho, poder adquirir as coisas, poder viver bem com suas famílias. Eu acho que esse teu depoimento ele é muito importante para que a gente compreenda. Às vezes a gente está do lado de fora aqui, quer adaptar lá e cá e dizer... Quem sabe, quem vive a realidade é quem está lá dentro, né? Como você, como a sua família, que conseguem expressar isso, que é não poder sair na rua, como disse a Stefânia, que é aqui na rádio a gente faz muitas críticas aos governantes. Imagina não poder fazer uma crítica a um governante, aí ser preso, aí sumir, como disse a Stefânia. Acho que é disso que a gente está falando, né? Como a gente está em liberdade aqui no Brasil, num regime democrático, muitas vezes a gente não percebe o valor que tem isso, né, Stefânia? O valor que tem você... São coisas parecem tão simples e que num regime ditatorial, a gente está falando de um ditador, elas somem.
elas somem. Você corre o risco de desaparecer, de sumir de um familiar seu, né? Como já vimos no Brasil, em 64. É uma situação, eu imagino, tenebrosa. Eu não sei se aconteceu alguma coisa contigo, com a tua família, ou com alguém específico, ou se é esse receio justamente pelo que nós vimos em outras ocasiões. Não, felizmente com a minha família não aconteceu nada, mas sei de casos que aconteceram com pessoas que conheço e que também estão, enfim, queriam ter liberdade de expressão, e que seus familiares foram presos. Então, felizmente, a minha família não passou por isso. Eu, quando eu fiz o curso de jornalismo aqui na URGS, o meu TCC foi sobre a censura aos meios de comunicação da Venezuela, e existia em mim um receio de poder ter alguma retaliação por parte do governo de lá, mas graças a Deus não aconteceu e tudo continua aqui, pelo menos da minha parte, muito normal. Estefânia Castilho, muito obrigada pela tua participação. A gente deseja realmente que a paz se restabeleça, que a democracia vença acima de tudo, que você e que seus familiares possam estar bem. E, de novo, muito obrigada por topar esse convite e falar conosco ao vivo aqui na Rádio Gaúcha. Bom dia, feliz ano! Muito obrigada, eu que agradeço por vocês darem atenção para esse tema tão importante. Bom dia, obrigado. Kelly, vale atualizar, né? O Nicolás Maduro chegou ao Tribunal Federal lá em Nova York para audiência, que deve ocorrer às 14h, horário de Brasília, e meio-dia tem a reunião do Conselho de Segurança da ONU, onde o Brasil vai pedir a palavra, né? Não faz parte não está atualmente no Conselho, mas vai pedir a palavra e vai condenar a ação do presidente Donald Trump. A reunião que ocorre também hoje por volta do meio-dia, essa reunião do Conselho de Segurança da ONU.